Agora, pessoal, para ficar ainda mais fácil o entendimento, eu vou chamar aqui novamente o seu Madruga para a gente poder entender esse processo. Confesso que estava vendo algumas aulas no YouTube, e elas são inúmeras, né? E tem uma aula do Dr. Felipe Amorim, que é cardiologista, reside em Cuiabá, que me chamou um pouco a atenção, uma forma mais didática de poder aprender isso. Então, eu vou deixar aqui o link para vocês, caso vocês queiram conferir. Essa aula foi basicamente baseada na aula do Dr. Felipe Amorim. Vamos lá. Olha só, nós temos aqui o seu Madruga com os dois braços, né, braço direito e esquerdo, e aqui embaixo as pernas. Então observe só, desenhe no seu caderno aí esse bonequinho, né, pode fazer ele um pouquinho mais rústico, mas não tem problema. E aí você tem que colocar já que o braço esquerdo é AVL, left. O braço direito é o AVR, então já coloca o AVR lá no braço direito do seu Madruga. E nos pés do seu Madruga você vai colocar aqui o AVF. Pronto, nós temos as primeiras derivações que já aprendemos. Agora, vamos cortar o corpo do seu Madruga ao meio, exatamente ao meio. Essa derivação que corta ao meio aqui o corpo do nosso boneco, do nosso seu Madruga, é D1. Então coloque aqui D1. Agora, para acabar de completar as legendas das nossas derivações, vamos começar a partir de AVL. Então observe, AVL é o braço esquerdo do seu Madruga. Uma derivação abaixo nós temos D1. Depois, se nós continuarmos no sentido horário, nós temos o prolongamento de AVR, que estava lá na direita, né? Então, prolongamento de AVR. Próxima derivação é quem? Não tem nome ainda, vamos colocar o nome de D2. É a nossa segunda derivação. Depois nós temos AVF. De AVF, seguindo ainda no sentido horário, nós ainda não temos nomes, vamos colocar D3. E depois nós temos o prolongamento de AVL. Pronto, está formadas as nossas derivações frontais do nosso eletrocardiograma. Então, pessoal, você deve estar se perguntando assim, mas para que raio que eu estou aprendendo esse negócio de eixo, de derivação? Então, através dessas derivações, nós vamos começar a aprender a localizar onde está o nosso grande eixo. Então, vocês aprenderam que o grande vetor, ele está mais ou menos a 40 graus, né? Apontando aqui para baixo e para a esquerda. E aí nós temos que entender que em algumas situações patológicas, situações de infarto, situações de insuficiência cardíaca, tanto direita quanto esquerda, eu vou ter desvio do meu eixo. Por exemplo, quando eu tenho uma sobrecarga de ventrículo esquerdo, o meu eixo vai estar mais desviado para a esquerda, né? Se eu tiver, por exemplo, um corpo pulmonar, onde eu tenho sobrecarga de ventrículo direito, o meu eixo vai começar a se desviar um pouco mais para a direita. É o entendimento seguinte, é como se o corpo entendesse o seguinte, ó, o ventrículo direito está precisando agora de mais força, está precisando de mais estímulo lá para ele contrair, porque ele está sobrecarregado. Automaticamente, o nosso corpo se adapta a isso, começa a colocar mais energia, mais condução elétrica lá naquele músculo miocárdio direito. Então, nós temos que começar a aprender isso, para poder localizar onde está o nosso eixo cardíaco. O normal vocês já aprenderam. Então agora vamos começar a ver algumas situações patológicas. Observe nessa imagem aqui que nós temos lá os nossos eixos do nosso seu Madruga. Nós temos aqui uma imagem do coração com uma área de necrose, uma área de infarto. E nós temos aqui o traçado eletrocardiográfico representando esse evento. O que nós estamos tendo aqui nessa imagem? Nós estamos tendo o infarto da parede inferior do coração, né? Uma obstrução na descendente. E aí nós temos aqui automaticamente essa área preta aqui no coração, é a área de infarto, é a área do miocárdio que fala que morreu. As células morreram, entraram em necrose. Então, vamos pensar, olhar lá no eixo, a mesma coisa. Quando eu tenho uma área de necrose na parede inferior do meu coração, quais são as derivações que estão olhando essa parte de baixo do coração? É só você olhar lá no gráfico. Olha lá. D2, AVF e D3. Não são as três derivações que estão olhando a ponta da seta de baixo aqui, vindo de baixo? Então, vamos olhar aqui no traçado eletrocardiográfico se isso confere. Olha só, D2, nós temos um supradesnivelamento em D2, né? A onda está muito superior do que a sua referência basal. Então eu tenho um supradesnivelamento em D2, eu tenho um supradesnivelamento em D3 e eu tenho um supradesnivelamento em AVF. Pronto.
Através do eletrocardiograma eu sei que o paciente está tendo um infarto na parede inferior do coração. Vamos agora a outro exemplo. Olha só nessa imagem como é que agora eu tenho uma área de necrose, uma área de infarto na parede lateral esquerda do coração, né? Essa área toda marrom aí, mais escura, é a área de necrose na parede lateral esquerda. É só você pensar de novo. Quem que está apontando para essa área? Quais são os eletrodos que vão captar positivamente essa área? É só você pensar lá, ó. AVL e D1. Não são as duas derivações que estão visualizando essa área do coração? Então é só olhar no eletrocardiograma. Eu vou ter um supradesnivelamento em D1 e AVL. Agora, pessoal, falando um pouquinho sobre a despolarização dos átrios, na aula anterior, vocês puderam perceber que eu mostrei essa imagem que falava para vocês que até mesmo os vetores atriais, a despolarização dos átrios, o somatório desses vetores vão sempre culminar no mesmo sentido do grande vetor ventricular, né? Ou seja, para baixo e para a esquerda. Então, vamos colocar agora aqui o seu Madruga novamente, os nossos eixos, nossas derivações, e vamos colocar aqui o nosso vetor atrial, o vetor resultante atrial. Ele está na mesma direção que o grande vetor. E aí, é um ponto importante dessa aula. Uma das primeiras coisas que nós fazemos quando vamos ler um eletrocardiograma é determinar o seu ritmo. Se esse ritmo é sinusal ou se não é sinusal, ou seja, se ele está partindo realmente lá do nó sinusal ou se o estímulo está sendo gerado através de outra região cardíaca, que não é normal. Normal é que o estímulo chegue primeiro no nó sinusal e ele dispare todas as ondas que vão despolarizar os átrios e depois a onda que vai passar o estímulo para o nódulo atrioventricular. Então vamos sobrepor agora aqui a nossa seta aqui no nosso eixo para ver como que isso se comporta. Olha só, para você determinar se o seu eletro, se o seu paciente está com um ritmo cardíaco sinusal, é muito simples. Você faz uma pergunta: quais são os eletrodos dessa imagem, por exemplo, do nosso traçado, que está visualizando positivamente, obrigatoriamente, a onda P? Vamos olhar aqui? Olha só, D1, nós temos o eletrodo vendo as pontas da seta, ou seja, vai fazer sempre a onda positiva. D2 também está vendo de frente o nosso vetor atrial, então ele também tem que ter obrigatoriamente a onda P positiva. E o AVF, que também está visualizando o nosso vetor de frente, a nossa seta de frente. Então, pessoal, é muito simples. Se você quer saber se o paciente tem ritmo sinusal, você vai olhar essas três derivações: D1, D2 e AVF. Obrigatoriamente, essas três derivações têm que ter onda P positiva. Vamos ver isso aqui no nosso eletro? Olha só, é só você conferir. D1, onda P positiva. D2, onda P positiva. E AVF, onda P positiva. Pronto, você determinou que esse é um paciente que está com ritmo sinusal. Ainda, pessoal, se você quiser confirmar se o ritmo realmente é sinusal, tem uma coisa complementar que você pode observar. Olha só, quais são os eletrodos, as derivações que estão visualizando a ponta da seta? Já falamos, D1, D2 e AVF. Mas se você perguntar, e quem que está vendo a cauda da seta? Olha lá, AVR. Então, AVR necessariamente tem que ser negativo. Então, quando eu tiver D1, D2 e AVF positivo, onda P positiva, e AVR, onda P negativa, eu confirmei, meu ritmo é sinusal. Vamos ver isso aqui nesse eletro. Veja só, D1, onda P positiva, D2, onda P positiva e AVF, onda P positiva. Vamos ver agora AVR? AVR, onda P negativa, porque está vendo a cauda do vetor. Automaticamente eu confirmei, realmente esse paciente está em ritmo sinusal. Bom, pessoal, para essa aula não ficar muito extensa, eu vou parando por aqui, mas lembre-se que as próximas aulas vamos dar continuidade a esse assunto. Vamos falar de como calcular frequência cardíaca através do eletrocardiograma, vamos começar a aprender algumas derivações ainda, para poder localizar onde está a derivação isoelétrica, para poder determinar exatamente onde está o nosso eixo.
Vamos falar de desvio de eixo para a esquerda, desvio de eixo para a direita. Vamos falar de uma série de interpretações do nosso eletrocardiograma, tanto fisiológica como fisiopatológica. Então fique ligado para você não perder essas aulas também. Mais uma vez, obrigado e até a próxima videoaula.